Eu estou aqui no meio de um processo de construção de um material. Não é só uma aula, é uma revista inteira para casais da Escola Bíblica Dominical. E eu estava pensando assim, por que não abrir um pouco aqui, né, desses bastidores para vocês? Porque no final, o que muita gente vê é o material pronto, né? Mas existe um caminho longo para chegar até aqui. Para mim, gente, esse caminho começa num ponto muito claro. Não é no tema, é na palavra, né? Mas antes mesmo de tudo, né, vem algo que para mim é primordial, que é a oração, né? Buscar o direcionamento do Senhor. A oração é fundamental para mim porque eu não começo escrevendo, né? Começo orando, buscando direcionamento de Deus, pedindo clareza do Senhor, pedindo que Deus não me deixe escrever só a partir de mim mesma, sabe? Porque quando a gente trata de família, de casamento, a gente não pode depender só de estrutura ou só de conhecimento, a gente precisa de fato de direção espiritual mesmo, sabe? Essa revista eu estou escrevendo e ela não nasce de ideias soltas, ela nasce de uma compreensão bíblica do casamento. Inclusive, uma das coisas que eu defini desde o início é que o casamento precisava ser trabalhado dentro da história da redenção, não só como prática, mas como revelação de Deus mesmo. Então, tipo, no começo, eu começo olhando para a redenção, como eu estava dizendo para vocês, para a história da redenção, a criação, a queda, a redenção, e como isso se atravessa na vida conjugal, sabe? Porque se a gente tira o casamento desse eixo, a gente reduz tudo a conselho, né? E casamento não sustenta só com conselho, sustenta com a verdade. Outra coisa que para mim pesa muito nesse processo, né? É pensar nas dores reais dos casais. Porque não adianta assim escrever algo bonito que não se encontra com a vida real. Então, enquanto eu escrevo, eu penso nos conflitos, na comunicação, no desgaste dentro de casa. E aí, né, entra um ponto que para mim também é essencial, que essa revista ela não foi pensada só para ensinar, mas também para que seja instrumento que possa ser usado como instrumento do Senhor. Assim, cada lição, ela tem uma intencionalidade, ela tem um momento de compreender o texto, de discernir, de examinar o coração e também, claro, de praticar, porque no final, se não chega na vida, não cumpriu ali o propósito, sabe? E uma coisa que eu tenho muito cuidado é com a progressão das lições. Tipo, nada tá solto. A ideia é ter um caminho, né, a percorrer. Começa ali no plano de Deus, passa pelos efeitos do pecado, chega com a transformação do evangelho, entra ali na prática da vida conjugal, até falar da perseverança na aliança. E isso tudo é intencional, porque assim, formação ela não acontece de forma fragmentada, né? Todos nós, na verdade, assim, estamos nos construindo com começo, meio e fim, né? E eu vou dizer para vocês, sendo bem sincera, é óbvio que construir um material assim confronta a mim primeiro, dentro da minha realidade. Porque é claro, né? Todos nós que somos casados temos os desafios de qualquer casamento, né? Não somos perfeitos, então nós temos os nossos próprios confrontos pessoais, né? Então, assim, enquanto eu escrevo, eu não só estou produzindo algo para ensinar, eu também estou sendo lembrada, ajustada, confrontada pela palavra, né? E é claro que isso muda tudo, né? Porque não é só sobre produzir um conteúdo para a igreja, né? É lidar com algo que toca diretamente as famílias, entendeu? Talvez essa seja a parte aí que mais pesa, claro, e ao mesmo tempo é a parte mais importante, né? Porque é a responsabilidade, porque o que a gente coloca na mão de um casal pode fortalecer ou pode ser só mais uma fala vazia. E eu não quero que seja vazia, né? É isso que eu estou buscando aqui, entendeu? Se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesse processo é que famílias firmes, elas não acontecem por acaso, gente. Elas são formadas intencionalmente pela palavra, elas são sustentadas em oração e é isso que eu estou tentando construir aqui com esse material. Depois eu posso até compartilhar mais desse material com vocês, mas hoje eu só quis abrir um pouquinho aqui desse bastidor, porque quanto antes de qualquer coisa, né, tudo começa aqui nessa mesinha, sentada aqui, lendo os livros. Eu estou com algumas referências aqui no Kindle que eu estou lendo, outros que eu comprei aqui de atualização, de material de casamento, a palavra, porque ela não pode faltar,
Tem algumas outras traduções da Bíblia aqui no computador, alguns aplicativos que me ajudam com a exegese dos textos, porque, né, eu busco sempre a coerência para uma aplicação sã, né, da palavra, para que os textos bíblicos não se tornem pretextos, né, para dizer aquilo que eu acho que eles têm que falar, não, muito pelo contrário, eu tenho muito cuidado com isso. E é isso, gente. A dependência de Deus e na intenção ali de formar, né? Não só informar, né? Mas na intenção de formar. É isso que a gente busca, né? E espero que vocês tenham gostado assim de conhecer um pouco desse cantinho que eu uso bastante, né? Para o trabalho, para estudar, para preparar material, muitas das reflexões que eu coloco aí para vocês. E é isso.